Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Quero compartilhar hoje como que eu consegui meu cargo atual. Bom, hoje, para quem não sabe, eu trabalho como um prestador de serviços, ou como eles dizem lá fora, um contractor. Eu trabalho do conforto da minha casa, no Rio de Janeiro, Brasil, recebendo em dólar para prestar serviços a uma empresa estrangeira, dos Estados Unidos, né? E também, para quem não sabe, a minha formação, sou bacharel em estatística pela ENSE, Escola Nacional de Ciências Estatísticas, uma instituição federal filiada ao IBGE, também localizada aqui no Rio de Janeiro. E bom, como é que foi isso? Desde novembro de 2023, eu já estava procurando emprego, porque na empresa na qual eu trabalhava havia uma crise financeira. Ela estava para ser vendida para uma outra companhia, e essa companhia não tinha o interesse a priori de manter os colaboradores da empresa na qual eu trabalhava. Então era questão de tempo, né, de acabar acontecendo alguma demissão em massa ou um layoff, em termos mais chiques, né? Então eu tinha que movimentar, precisava de um emprego novo e eu comecei a procurar. Porém, eu não estava procurando vagas internacionais porque eu não me sentia pronto na questão do idioma, né? Eu sei inglês há bastante tempo, mas eu não aprendi formalmente, eu não praticava conversação. Então, por isso, eu não me sentia preparado para uma vaga internacional. Eu não imaginava que eu daria conta. Enfim, o que aconteceu? Como eu falei, desde novembro de 2023 eu estava procurando vagas no Brasil, não conseguia, fazia entrevista e não tinha retorno. Fazia entrevista, passava para a próxima fase e aí recebia uma proposta aquém, né, muito aquém do que estava esperando. E aí talvez compensasse mais, compensasse procurar um pouco mais, talvez até ser demitido mesmo, para poder colocar ali o Open to Work e tudo mais, para conseguir uma oportunidade mais à altura ali em termos salariais, né, com o que eu recebia na época. Mas óbvio que se eu ficasse desempregado, não ia ficar escolhendo, né? Tem contas para pagar, tem família para sustentar, então não tem essa. Cheguei até a cogitar fazer Uber e tudo mais, graças a Deus não precisei. Bom, e aí o que aconteceu? Um belo dia, final de março, não vou saber precisar a exata data, mas bem no finalzinho de março, numa sexta-feira, eu recebo uma mensagem de uma estrangeira no meu LinkedIn, me convidando para participar desse processo seletivo do cargo que eu estou hoje. Então ela me mandou ali o escopo da vaga, todos os requisitos, né, que eu deveria cumprir, e marcou a entrevista comigo para a segunda-feira seguinte, bem rápido. Bom, eu não me sentia pronto, como eu falei, mas eu estava procurando emprego, e se eu conseguisse um emprego na gringa, né, um job na gringa, como muitos dizem aí no LinkedIn, melhor ainda, né? Então eu parti para a tentativa. O máximo que ia acontecer era eu não ser aprovado, né? Até pior que isso, o máximo que poderia acontecer era eu travar, não conseguir falar inglês e ser um vexame na entrevista. Mas graças a Deus não foi o caso. Na segunda-feira fiz a primeira entrevista com a recrutadora que entrou em contato comigo. Na quarta-feira fiz uma segunda entrevista com ela e mais um colega seu, e paralelamente eu resolvi um teste técnico em linguagem R, que era o que a vaga pedia. Na verdade eu resolvi 2 testes, o primeiro eles me mandaram por engano, né? Mas enfim, resolvi os 2, não sei se os 2 foram considerados para avaliação, mas pouco importa agora, né? Enfim, e aí na quarta-feira fiz essa segunda etapa, e a última etapa seria na sexta-feira, né? Ela foi na sexta-feira, porque na quinta-feira eu tive mais uma breve conversa ali com os recrutadores, né? E aí, só para contextualizar, os recrutadores são o quê? Eles fazem parte da empresa que me contratou para prestar serviços para a empresa na qual eu estou prestando serviços, que é a Johnson & Johnson. Então, na verdade, quem me contratou, de certa forma, foi a Raiko, vocês podem ver lá no meu LinkedIn, no meu cargo atual, para prestar serviços para a Johnson & Johnson dos Estados Unidos. Então, só contextualizando a questão dos recrutadores e tudo mais, né?
E aí, bom, eles meio que me prepararam ali para a última etapa, me orientaram no que eles poderiam perguntar e tudo mais, e beleza. Só que a última etapa não tinha só a entrevista com a minha atual chefe, eu tinha que também participar de um live coding. O que é o live coding? Eu tinha que programar ao vivo com a minha atual chefe ali me avaliando, né, para ver se eu sabia o que eu estava fazendo e tudo mais, em linguagem R. E aí, beleza, como é que foi isso, né? Bom, a primeira meia hora foi entrevista, eu me saí bem, né? Eu estava inseguro, como eu falei, na questão da conversação, não me sentia muito preparado, mas já tinha passado pelos outros 2 recrutadores, então assim, o inglês eu já vi que não era um problema, não seria um problema, apesar de eu achar que não estava preparado. E aí depois da entrevista com ela, mais meia hora de live coding. E aí como é que foi isso? A minha atual chefe basicamente compartilhou a tela dela comigo no Zoom e me concedeu acesso. Então eu estava no meu computador humilde, Windows, programando no computador dela, no Mac. Então foi um pouquinho difícil porque tinha algumas diferenças de atalhos de teclado e tinha um delay de conexão. Para quem joga online já sabe, era o ping que estava alto, né? Então tinha um delay de conexão, então eu digitava uma coisa no código e aí demorava a aparecer o que eu estava digitando, demorava a executar, né, para testar se o meu código estava funcionando, né? Mas deu tudo certo. E aí como é que foi esse teste? 10 questões, sendo 3 ou 4 delas obrigatórias, não vou saber precisar ao certo quantas eram obrigatórias, mas acho que era 3 ou 4. E o restante eu tinha que escolher 3 que seriam questões eletivas, né? Tinha que escolher 3 e resolver. Bom, o que aconteceu? Devido a essas dificuldades de conexão, eu só consegui resolver, fazer o código das obrigatórias. E aí, quando eu terminei as obrigatórias, eu resolvi tudo tranquilamente, sem consultar a documentação, sem consultar o Google, enfim, sem colar, né? Digamos assim. Embora eu acho que seja perfeitamente plausível você colar enquanto está programando, afinal não tem como você saber tudo de cabeça, né? Mas no caso ali eu consegui resolver tudo de cabeça, né? Tenho muita experiência com a linguagem R, então foi bem tranquilo para mim o teste. E aí, bom, eu não consegui fazer as eletivas, mas no pouco tempo que restava, a minha atual chefe falou o seguinte: não vai dar tempo de você resolver essas eletivas, mas eu quero que você pelo menos me explique como você resolveria, né? No caso, acho que eu só expliquei de uma das eletivas, né? Ela viu que eu sabia o que eu estava fazendo, viu que eu tinha o conhecimento da linguagem, então não foi preciso eu continuar provando que eu sabia, né? Eu acho que essa foi a grande questão ali dessa avaliação, né? Já era o suficiente que eu tinha feito das obrigatórias, né? E aí, beleza, a entrevista se encerrou. Eu fiquei na dúvida de, bom, eu não fiz as eletivas, será que outro candidato conseguiu fazer tudo e passou? Enfim. E aí, pasmem, 1h30 depois, ou menos, eu recebi o retorno de que estava aprovado para a vaga. E o fato de eu não ter consultado documentação, não ter colado, contribuiu para eu ser o primeiro colocado. Havia um segundo colocado, ele não foi tão bem, porque ele tinha consultado documentação e tudo mais, né? Ele teve essa desvantagem, que ele não sabia tudo que ele tinha que fazer ali de cabeça, né? Da linguagem R. E eu tinha que dar a resposta também, se eu ia prosseguir na vaga, naquela sexta-feira. Ou seja, na sexta-feira anterior, eu fui abordado pela recrutadora. Na sexta-feira seguinte, eu já estava ali sendo aprovado para ser contratado. Foi um processo muito rápido. Realmente veio no momento que eu estava precisando, né? E se eu fosse depender das vagas brasileiras para as quais eu estava me candidatando, ia demorar bastante. Algumas, até hoje, eu não recebi o retorno. Fiz entrevista, fiz teste, participei de várias etapas do processo e até hoje, em algumas delas, eu não recebi o retorno. Pois é. Enfim, esse foi meu relato. Pretendo comentar mais sobre essa minha experiência. Depois de quase 6 meses, eu entrei em meados de abril e estamos no final de setembro. Daqui a pouco eu completo meio ano nessa oportunidade. Pretendo comentar sobre a questão do inglês, sobre a questão do LinkedIn, para você preparar
preparar o seu currículo ali no LinkedIn, né, para ser abordado ou para se candidatar para vagas, embora eu não tenha me candidatado para muitas vagas internacionais. Pretendo comentar aí sobre várias coisas, várias questões, minha trajetória de carreira, e só peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e manda para aquele amigo que tem interesse em vagas internacionais, que eu acho que ele vai gostar bastante. E deixa aqui sua sugestão, deixa aqui o que você achou desse relato, deixa aí um comentário para a gente conversar mais sobre, continuar essa interação aqui no canal. Grande abraço!